Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. ECA completa 34 anos com o desafio de proteger crianças e adolescentes. Parque das Aves prepara a colônia de férias especial para as crianças. Paraná vai testar mensagem de alerta contra desastres via celular. O DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que uma pesquisa do turismo aponta que 80% dos paranaenses pretendem viajar dentro do estado até o fim do ano. Um levantamento divulgado nesta semana mostrou que 86,3% dos participantes que moram no Paraná têm a intenção de realizar alguma viagem dentro do estado até o fim do ano. A maioria, 46,3%, pretende se deslocar ao interior, 40,3% para o litoral e 13,4% para a capital. Os dados são da pesquisa de hábitos de consumo e percepções da população do Paraná sobre o turismo, da Secretaria Estadual do Turismo. Esta é a segunda edição do levantamento que tem o objetivo de conhecer a opinião, experiências, sugestões e percepções da população paranaense sobre o setor. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 de abril e 31 de maio, de forma online, abrangendo todas as regiões do estado. Dos 2.335 participantes, 61,2% procuram fazer pelo menos uma viagem ao ano e 44,2% viajam quando têm oportunidade. A maior parte, 68,6%, busca informações sobre os destinos na internet, em sites de busca. As redes sociais são usadas por 53,7% e o comentário de outros turistas é referência para 51,9%. A pesquisa deste ano teve uma participação 24% maior que a do ano passado, quando 1.880 pessoas responderam. Os dados ajudam a entender o comportamento do mercado interno e também a pensar políticas de regionalização do turismo, promoção e comercialização. E olha só, agora a gente fala de tecnologia utilizada pela Defesa Civil do Paraná, que começou a testar nessa semana um novo modelo de alerta de mensagens por celular em caso de eventos climáticos extremos. A tecnologia, conhecida como Cell Broadcast, permite que celulares de uma determinada área estipulada previamente recebam as mensagens independentemente de adesão. Os testes com a população vão acontecer no dia 20 de julho em Morretes e União da Vitória. Um vídeo elaborado pela Defesa Civil explica como vai funcionar o alerta. Nós acabamos de fazer o teste dos alertas Cell Broadcast, aquela tecnologia nova de alertas que não é necessário ter o cadastro prévio. Essa tecnologia está sendo implementada pela Defesa Civil Nacional, Anatel, com a participação de estados e municípios do Brasil, e o Paraná é um deles, e a gente acaba de ver os primeiros resultados dessa tecnologia e a gente continua trabalhando para implementar ela futuramente. E veja a seguir, Prefeitura de Foz do Iguaçu faz alerta para um novo golpe na cidade. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular UDC, agende sua prova. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Estamos de volta com o DC Notícias Web falando que as vendas no comércio do Paraná crescem 4,5% nos primeiros meses do ano.
As vendas do comércio varejista no estado registraram um crescimento de 4,5% entre janeiro e maio de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento dos 5 primeiros meses do ano é da pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação entre maio deste ano e maio do ano passado, a alta foi de 6,6%, enquanto a variação mensal entre maio e abril, o índice também foi positivo, de 0,4%. O resultado paranaense no acumulado dos 5 primeiros meses foi influenciado pelo crescimento nas vendas de eletrodomésticos e móveis, seguidos por artigos de uso pessoal, doméstico, hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. A Prefeitura de Foz do Iguaçu faz um alerta para um novo golpe na cidade, agora envolvendo o agendamento da vacinação contra a dengue e Covid-19. O município de Foz do Iguaçu emitiu uma nota sobre um golpe que está sendo aplicado na área da saúde. De acordo com a Prefeitura, pessoas mal intencionadas estão ligando para os moradores da cidade para agendar a vacina da dengue e da Covid-19, pedindo códigos de verificação das vítimas. A orientação das autoridades de saúde é para que não passem qualquer informação pelo telefone. A Prefeitura reforça que não solicita códigos de verificação por telefone para validar agendamento de vacinação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a unidade de saúde de sua referência ou com a Secretaria de Saúde. O Parque das Aves tem uma oportunidade única para as crianças aprenderem sobre a biodiversidade brasileira de forma lúdica, com atividades que estimulam a curiosidade e o respeito pela natureza, na colônia de férias preparada especialmente para os pequenos. O atrativo mais visitado em Foz do Iguaçu depois das cataratas, o Parque das Aves, está com inscrições abertas para sua tradicional colônia de férias, que acontece nos dias 15, 17 e 19 de julho. As atividades são destinadas a crianças de 7 a 10 anos de idade e começam às 1h30 da tarde, com término às 5h30. Essa é uma oportunidade das crianças aprenderem mais sobre o meio ambiente, com atividades educativas e interativas que abordam sobre as riquezas da Mata Atlântica. As brincadeiras incluem desde uma oficina de máscara com as crianças, até um momento de aprendizagem sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica. Além disso, na programação da colônia de férias, as crianças irão aprender a identificar diferentes espécies de animais e também conhecer a rotina de um cientista do Parque das Aves. As inscrições encerram nesta sexta-feira, dia 12 de julho, e para participar, basta escrever seu filho, neto, irmão ou sobrinho no site ingressos.parquedasaves.com.br. No próximo bloco, o ECA completa 34 anos com o desafio de proteger crianças e adolescentes. A Prefeitura de Foz do Iguaçu trabalha para tornar nossa cidade mais resiliente. Isso significa investimentos em grandes obras contra alagamento, ações de limpeza e desobstrução de galerias, manejo e substituição de árvores. Assim, preparamos a cidade contra os efeitos das mudanças climáticas. Contribua, utilize os serviços disponíveis em nossa cidade. Você colabora com a limpeza urbana e ajuda a evitar transtornos. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado. Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos de criação. E o DC Notícias Web vai conversar com a advogada e professora da UDC, Munira Risati, sobre os avanços e os desafios do ECA até agora. Professora, muito obrigada por receber a nossa equipe para falar de um estatuto que foi um marco para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil. O prazer é meu, é um tema muito importante nós falarmos dos direitos das crianças e adolescentes. São divididos em fases. Se a gente voltar um tempo, em 1896, nos Estados Unidos, nós tivemos um caso emblemático que levou a comunidade mundial a observar melhor os direitos, que é o caso da menina Mary Ann. Ela era
castigada, né? Ela sofria maus tratos pelos pais, e naquele momento viu-se que não tinha nenhuma lei de proteção à criança, mas existia lei de proteção aos animais. Então, a Corte de Nova York utilizou a lei de proteção aos animais para estender os direitos aí para aquela criança que sofria maus tratos. Isso levou a comunidade internacional a observar diferente, teve algumas evoluções nesse andamento, alguns protocolos internacionais, a Convenção Interamericana dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Brasil é signatário dessas convenções, desses tratados de direitos humanos, que veio então com o surgimento da Constituição, né? A nossa Constituição de 1988, que trouxe a proteção integral à criança e adolescente, com a criação de uma norma que regulamentasse essa proteção integral. Quais foram as principais mudanças aplicadas pelo ECA? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para regulamentar essa proteção integral, trazendo os direitos que existem na Constituição para todo ser humano, para todo cidadão, aqueles direitos e garantias fundamentais, mas quando se tratar de criança ou adolescente, eu tiver um alargamento, um plus, né, como diz a doutrina. Então, eu tenho que ter um olhar diferente. Até porque a Constituição, no seu artigo 227, ela prevê que a responsabilidade em relação às crianças e adolescentes não é uma responsabilidade só dos pais. Tanto que a legislação, ela coloca a responsabilidade nessa proteção aos direitos da criança e do adolescente, é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Traz a sociedade como uma responsabilidade solidária. É um dos princípios que o ECA vem desenvolvendo lá no seu artigo 4º, a responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade. Quando encontramos a criança e adolescente numa situação de risco, é o que a ECA quer proteger. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que nenhuma criança e adolescente dentro do nosso território nacional pode ficar em situação de risco. Então, traz nesse contexto essa proteção, traz nessa evolução, nesse contexto, os direitos relacionados à Constituição de proteção humana, direito à saúde, direito à vida, mas com uma prioridade, né? Existem prioridades. Aí eu divido na primeira infância, que é até os 6 anos, dos 0 aos 6 anos a primeira infância, como criança até os 12 anos incompletos e como adolescente dos 12 anos completos até os 18 incompletos, tendo aí essa divisão de tratamento de acordo com as suas capacidades cognitivas. O ECA, ele reduziu a mortalidade e também aumentou a alfabetização de muitas crianças durante todo esse período. Exatamente. Uma questão interessante é que quando a gente fala de proteção integral, e o que está trabalhando o ECA, ele traz nos seus artigos, né, nas suas regras, muita proteção desde a prevenção. Até pouco tempo atrás, tivemos vários fatos históricos aqui do Brasil que foi evoluindo a lei, como, por exemplo, a situação no caso do menino Bernardo, do Rio Grande do Sul, trouxe a ideia da educação sem violência, depois com o menino Henry no Rio de Janeiro, né, que trouxe o contexto, eu preciso trazer a maior proteção ainda nos dias atuais, que é um grande desafio, né? As crianças, elas estão cercadas ali dentro das suas residências, com a atenção só da família, mas a sociedade também tem que ter essa atenção, e o Estado como um terceiro ali previsto na lei. Além da mortalidade, da exigência das vacinas, das exigências do acompanhamento, está tudo na legislação. Dentro do ECA tem essa previsão, é obrigatória a vacinação, é obrigatório o acompanhamento, né, do desenvolvimento dessa criança para poder prevenir. Como a gente vê as prevenções, o teste do pezinho, dentre outras, estão ali para prevenir, para evitar problemas maiores que não existiam antigamente. E como que era cobrado isso antes? Não era cobrado? Não tinha essa previsão específica, né? O Código de Menores tinha antes essas informações, mas com a Constituição e com a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, houve uma previsão mais específica, né, trazendo essa responsabilização aos pais, à sociedade, como eu disse, né, esse dever, porque nós temos que conscientizar-nos que as crianças e adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã, que formará a nossa sociedade. Por isso que tem essa doutrina da proteção integral, ela é desmembrada em alguns princípios, e um deles é observar que a criança e o adolescente é pessoa em desenvolvimento, e como tal
merece essa atenção e essa proteção. O ECA ele já tem 34 anos. Muitas coisas já foram melhoradas, mas ainda há muito que se fazer, ainda há muitos desafios a serem enfrentados? Muitos, porque a todo dia nós observamos casos que envolvem criança e adolescente, casos de abusos, casos de maus tratos, casos de evasão escolar. Nós tivemos uma evasão escolar muito grande pós-pandemia, né? Então isso o ECA tenta evitar dentro da sua legislação. Então, há uma legislação, só que tem-se ainda encaminhado e buscado meios de efetivação. Há efetivações em alguns cenários, mas tem que evoluir as políticas públicas serem criadas justamente para essa conscientização da educação, né, da questão da educação familiar, das questões que envolvem a criança e adolescente, que é um grande desafio para todo mundo. A senhora falou agora de implementação de políticas públicas. O que foi implementado que teve efetiva mudança mesmo no comportamento das pessoas, dos pais, da sociedade no modo geral com o ECA? Há várias. A questão da saúde, das prevenções à saúde, do encaminhamento, né, das vacinações, as questões relacionadas à educação, a obrigatoriedade de estar inserido nas escolas, as crianças devem estar na escola, né, dentro dos seus períodos, a possibilidade do trabalho do adolescente, né, ser compatível com a escola, a criação, por exemplo, de regras sobre o menor aprendiz, né, sobre o jovem aprendiz, né, de introduzir nas empresas o aprendiz como obrigatoriedade, trazendo essa possibilidade de inserir no mercado de trabalho na fase adulta. Então, existem boas políticas públicas e algumas que ainda estão se alinhando. Acredito que no futuro nós teremos coisas melhores. A senhora, como advogada, já vivenciou algumas regras que foram descumpridas? Eu tive casos, né, de atuações relacionadas às famílias. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, há contexto de famílias, né, famílias naturais, famílias extensas e famílias substitutas, onde as crianças e adolescentes não podem ficar numa situação de risco. Então, no caso dessas situações de risco, o juízo da criança e do adolescente vai encaminhá-las a uma família substituta, que por meio de guarda, por meio de tutela ou por meio de adoção. E o interessante é que nesse meio termo a gente vai ter essas crianças que vão ser acolhidas. Nós temos o acolhimento institucionais, né, e os acolhimentos familiares, que é aquele programa que é fantástico, que é uma das políticas públicas interessantes do ECA, que é o programa de família acolhedora. Né? São as famílias na sociedade que acolhem essas crianças que estão nessa situação de incertezas e de riscos, introduzindo ela nesse seio familiar. O interessante, Elisa, é deixar claro também que nos ensinos infantis já tem o ECA. Então, se você pegar apostilas que são trabalhadas, né, nos ensinos infantis, nos ensinos fundamentais, ensino médio, tem o ECA lá. Então, há uma obrigatoriedade dessa inclusão dos direitos da criança e do adolescente desde as cadeiras escolares. Então, hoje as crianças são obrigadas a ter acesso a essas informações, né, justamente para trazer a informação, para levar ao conhecimento. Principalmente para chamar a atenção também, está acontecendo algo errado aqui em casa. Exatamente, isso é muito interessante. Então, as cartilhas escolares, é como uma educação ambiental que foi introduzida nas escolas, há uma introdução nas escolas, nos materiais didáticos, hoje há o contexto que existe essa legislação, que você tem de direito, que você pode buscar auxílio no caso de uma situação. Então nós temos muito que comemorar. Temos que comemorar, com certeza. É uma lei, é um marco histórico dos direitos da pessoa humana, no caso a criança e adolescente sendo considerada como sujeito de direitos, né, detentoras de direitos relacionados às garantias fundamentais. Professora, muito obrigada por participar do DC Notícias Web. Volte sempre. Eu que agradeço e vou estar sempre à disposição para esclarecermos o que for necessário relacionado ao direito. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, desejando para você um ótimo final de semana. A gente se vê. Até lá. Tchau.